Boa noite. Bem-vindas, bem-vindas ao Pausa Zen. Eu sou Jana Palaoro e eu compartilho aqui uma técnica de desenho fácil de praticar que ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade, mas mais do que isso, ela nos ajuda a trabalhar concentração, foco e presença. Sejam todas bem-vindas. Mas, Jana, o que é o Pausa Zen? Pausa Zen é uma série de lives que acontece às segundas-feiras, 19h30, aqui. É uma pausa para o Zentangle. Zentangle, essa técnica onde trabalhamos padrões estruturados, que um traço por vez vai nos trazendo presença, trabalhando atenção, concentração. E qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo de estar aqui todas as segundas-feiras com vocês? O objetivo é te lembrar que tu podes sim criar um momento de pausa, parar, respirar, se conectar. Nem que seja por alguns minutos, com uma prática que traz presença, que traz leveza, que traz calma para a tua rotina, para os teus dias. E sim, eu sei que a vida é corrida, que as listas de tarefas elas são enormes, aqui e aí, né? Mas se a gente não aprender, tá, a cuidar de nós mesmas, toda essa pressa, a velocidade, esse ritmo, essa correria que a gente vive, ela pode nos levar para uma exaustão. Tá? Então todo esse excesso, toda essa velocidade, toda essa urgência, ela não nos faz bem. E a gente precisa aprender a equilibrar isso na nossa rotina. Então esse é o objetivo do Pausa Zen, trazer esse lembrete. Para, respira, te conecta. E se tu tá muito na correria, que tu possa ter, então, esse momento de pausar e perceber para onde que eu estou indo, para onde, né, esse ritmo, essa correria, essa pressa toda, para onde está me levando? Eu estou me aproximando do meu propósito, de quem eu quero ser, ou será que tudo isso está me afastando de quem eu sou? Então esse é o objetivo, para a gente treinar essa musculatura interna, esse momento de calma que a gente pode cultivar. É um treino, é um personal trainer. Como a gente treina o corpo, a gente precisa treinar também a nossa mente. Essa é a proposta, tá? Então, a ideia, ela é simples, ela é treinar esse estado interno de calma, que nos energiza e nos prepara para a gente viver melhor os desafios aí da nossa rotina tão corrida que tanto nos desafia de fato, tá? O tema hoje, ele é concentração. Acho que nunca antes na história da humanidade a gente viveu um período em que temos tão pouca capacidade de concentração. É um excesso de informação que nós acessamos aqui na palma das nossas mãos, em todas as telas. Então, são notícias, as redes sociais, tantas informações que chegam, né, num estalar de dedos. E rapidamente a gente é bombardeado com tantas informações. E isso acaba nos dispersando. Quem aqui nunca teve uma situação assim, trabalhando, pega o celular, vou só olhar que horas são, ou se chegou alguma mensagem que eu estava esperando, e quando veja se distrai e fica ali, né? Perde alguns minutos que não estava programado na sua agenda, perdidos ali, rolando, né, informações que a gente não tem controle, não percebe o tempo passar. Isso é bem comum. Então tá tudo disputando a nossa atenção.
nos dispersando, nos distraindo. E com a ferramenta, com o Zentangle, a partir de um pequeno pedaço de papel, nós conseguimos trabalhar a concentração. Essa é a proposta de hoje, que nós vamos fazer uma prática aqui juntos. Então, no Pausa Zen, eu trago sempre essa pequena telinha de 5 por 5 centímetros, é um quadrado. Eu corto essas telinhas, tá? A gente pode cortar elas num papel grossinho. Por que tão pequenininha? Para a gente poder praticar num curto espaço de tempo, para a gente poder iniciar e concluir a prática, o desenho, sem ter mais uma pendência, mais uma demanda na nossa lista ali de tarefas. Por isso ele é pequenininho. E esse pequeno pedaço de papel, ele serve como uma âncora de presença. Vai atrair a nossa atenção, tá? Aqui, para o momento presente, pro aqui e pro agora. E o nosso sentido da visão, ele é o sentido que mais nos dispersa. Então, quando eu foco a minha atenção aqui no papel, eu estou conduzindo, né? Estou conduzindo o meu olhar, conduzindo a minha atenção para essa pequena telinha, para essa pequena pecinha. A tendência é que a gente diminua a dispersão, focando a visão aqui para essa telinha, tá? Então, por isso utilizamos. Então, tem a questão de ser pequeno, começar e terminar num curto espaço de tempo e também trazer o nosso foco de atenção aqui para o papel e reduzir a nossa dispersão mental. Então, essa técnica, essa prática, o Zentangle, ele foi todo desenvolvido para nos conduzir por esse estado de trazer atenção, concentração, presença, reduzindo a dispersão, trazendo o foco aqui para o papel, depois para a nossa mão, para o nosso traço. A cada traço, nossa mente mais presente. Essa é a ideia. Nós utilizamos as telinhas, nós utilizamos caneta preta de ponta fina, você pode usar a caneta que tiver aí, um lápis grafite com uma ponta macia. Utilizamos também um esfuminho, que é como se fossem papéis enroladinhos, que utilizamos para espalhar o grafite no papel. E eu sei que nem todos têm, pode utilizar um cotonete. Um cotonete, ele cumpre essa função, de espalhar o grafite no papel, certo? Então, eu sempre trago uma reflexão aqui no início, um tema, de hoje é a concentração, em seguida nós entramos para a prática, e aí em poucos minutos a gente exercita juntos essa nossa musculatura interna. Então, vamos para a prática. Eu vou virar a câmera aqui para a mesa, para a área de trabalho. Nós vamos praticar juntos. Então, segurem aí. Deixa eu botar aqui no suporte. Acho que ficou muito baixo, só um pouquinho, gente. Desculpa a tremedeira aqui, mas é assim mesmo. Ajustando. Hoje o meu suporte não tá me ajudando muito. Deixa eu ver. Tá, acho que ficou bom. Então, essa é a nossa pequena telinha. 5 por 5 centímetros, tá? A gente corta ela, o papel grossinho, como eu estava explicando, ok? Para valorizar a nossa telinha, né? Mas pode usar o papel que você tiver aí, ok? E antes de mais nada, a gente pode fazer aqui um ciclo respiratório completo. Então, imagina que a gente está respirando aqui, acompanhando a nossa moldura aqui no quadradinho. Então, a gente pode inspirar por alguns segundos. 5 segundos, você pode inspirar. Reter o pulmão com ar pelo mesmo tempo. Então, expirar nos mesmos 5 segundos.
e manter um pouco o pulmão vazio pelo mesmo tempo. Então, a gente vai alinhando a nossa respiração, trazendo atenção aqui para o papel e juntos a respiração e o papel, eles funcionam como uma âncora de presença para nós. Então, a gente pode marcar aqui 4 pontinhos, um próximo de cada quina, e conectar com 4 linhas, criando esta moldura. Percebam que eu não busco uma linha reta perfeita. A gente não busca aqui nesse método a perfeição. E o próximo passo, a caneta. Nós vamos trabalhar hoje um tangle, que ele se chama, eu vou escrever aqui, Marazo, tá? Esse é o nome do tangle. Tangle são os padrões que nós utilizamos. Eles têm nomes abstratos, assim como as figuras aqui também são abstratas. E no Marazo, a gente imagina um pontinho no centro da tela. E em seguida, eu vou fazer como se fossem vários Cs se unindo numa espiral, tomando conta de toda a tela. Então, eu faço primeiro para demonstrar para vocês, e aí depois vocês podem repetir. Então, como se fossem vários Cs. E essa espiral, ela vai expandindo para fora. E aí ela encostou aqui. Eu posso imaginar que ela está passando aqui por baixo. E concluo essa espiral. E aqui a gente pode fazer uma metáfora, né? Esse movimento espiralado para fora. Tudo que tá aí nos puxando para fora, nos distraindo. As informações, as notícias, as redes, tudo que a gente acessa que nos puxa para fora do nosso centro. Então, a gente começa aqui com alguns arcos que nós vamos acrescentando ao longo desta espiral. E eu faço curva assim, e eu posso ir girando a tela. E eu respiro enquanto eu desenho, eu não ponho muita pressão na caneta, ao segurar a caneta, nem a ponta no papel. E vou soltando cada vez mais as tensões do dia, trazendo leveza. E agora eu vou duplicar todas essas linhas, vou dar como se fosse uma espessura e preencher. Então, cada uma dessas linhas que acabamos de desenhar, opa, bati a caneta na tela. Então, aqui eu vou fazendo uma linha paralela a cada um destes arcos, criando uma espessura e preenchendo com tinta preta. Comecei do centro, estou expandindo. Conforme eu vou indo mais para fora, eu vou aumentando um pouco a espessura.
Eu não preciso fazer muita força aqui com a caneta. Acontece algo que parece que quanto mais delicado e suave eu vou preenchendo, mais tinta a caneta vai liberando no papel. Do contrário, se eu tento colocar muita força, parece que sai menos tinta. Então eu vou experimentando. E aqui eu fui deixando um pouquinho mais de espessura entre as duas linhas e agora estou preenchendo. Este Tangle é um marazo, como está escrito ali em cima. Tangle são os padrões estruturados. Percebam que envolve repetição. Na repetição, a gente vai ficando confortável, a gente já conhece o caminho. Não precisa pensar aqui, racionalizar, é só seguir o que a gente já está fazendo. Com isso, a gente vai trazendo concentração, diminuindo a nossa dispersão mental. Esse é o objetivo, de fazer padrões repetitivos, traços que se repetem. Zen Tangle, o Zen que pode fazer referência a esse momento de calma, concentração, quase como uma meditação ativa. Eu não estou aqui sentada numa posição de meditação, mas eu estou aqui sentada confortavelmente, tentando relaxar meu corpo, os meus ombros, o meu maxilar. Trabalhando uma atividade que tem os efeitos de foco, concentração, o flow, que são quase similares ao que sentimos numa prática de meditação convencional. E é tão difícil sentar e meditar e reduzir os pensamentos. Eu falo reduzir porque eliminar o pensamento da mente é impossível. A nossa mente ela foi feita para pensar, a gente não vai conseguir eliminar, mas a gente pode reduzir sim os pensamentos. Tem uma frase que eu gosto que fala sobre a meditação, que é pensar mais e mais sobre menos e menos. Então aqui eu tento trazer a atenção apenas para os traços. São traços deliberados, eu trago intenção para cada um deles. Eu não faço de qualquer jeito, não. Eu estou prestando atenção a cada traço, a cada preenchimento aqui no papel. E essa concentração que a gente trabalha através do desenho é a concentração que se busca, sim, na meditação. Concentrar a mente, diminuir a dispersão mental. Cessar o fluxo mental, né? Então, aqui eu concluí o preenchimento de todos esses entre os arcos que eu fui criando. E nós partimos do centro e fomos indo para a parte externa. E agora nós vamos fazer o caminho contrário. Agora nós vamos buscar o centro. Vamos ir em busca do centro, para fora, em direção ao centro dessa espiral. Então, eu vou começar a trazer linhas paralelas, assim, preenchendo cada um desses fragmentos que recém criamos aqui.
entre esses preenchimentos, opa, em preto. Então, eu faço uma linha fininha, paralela, e vou repetindo. Bem no meio, eu posso falhar, só nas do meio. Eu vou fazer esse efeito, interrompendo o traço. E eu vou tentar fazer isso só nas do meio, só nas linhas mais do meio. Então, aqui nessas mais centrais, eu tento falhar. Eu repito. E eu vou girando e vou repetindo. Então, a minha visão, ela tá só aqui no papel, no traço. Então, por alguns minutos, eu não tô vendo as mensagens. Eu não tô aqui rolando a tela. Eu tô concentrada aqui. Minha visão tá aqui, no desenho. Tô concentrada na minha mão, na caneta, no traço. E eu não tranco a respiração, eu vou respirando. E meu corpo vai percebendo que está tudo bem. Essa é a mensagem que a gente manda. Então, os nossos batimentos cardíacos, eles vão ficando mais coerentes. A nossa respiração, ela quieta. Altera a nossa frequência cardíaca, e isso manda mensagens para o nosso cérebro, que nós estamos em segurança. Isso é muito potente. Pode parecer um simples exercício aqui num pequeno pedaço de papel, mas os efeitos, eles são profundos. A cada traço, a minha mente está mais concentrada. E eu cheguei aqui no meu centro. Esse é o movimento da gente buscar esse retorno ao nosso centro, a quem nós somos. Quando tudo nos puxa para fora, a gente lembrar que a gente sabe, que a gente conhece esse movimento em direção ao nosso centro. E agora, nós vamos utilizar um lápis. E esse é um efeito de sombra, lembrando aquela espiral inicial. Então, que ela saiu aqui do centro, eu vou passar o lápis por cima daquela linha inicial, bem por cima dela. Opa! Então, eu vou espalhando o grafite aqui, acompanhando toda aquela linha inicial. E agora, com um esfuminho ou com um cotonete, o que você tiver, movimentos circulares, eu vou espalhando o grafite.
Percebam que vai criando um efeito 3D. Quando a gente acrescenta o grafite, cria o contraste entre o claro e o escuro. E ele vai criando como se fosse um volume aqui no papel. Esse desenho vai assumindo uma forma 3D. E eu vou espalhando, acompanhando essa linha inicial do espiral. E eu vou puxando o grafite um pouquinho para dentro. Dessa forma aqui. E eu posso acrescentar mais grafite, se eu quiser. Reforçar um pouquinho, entrando um pouco mais para dentro aqui da forma. A gente começa com pouco e vai acrescentando mais. Não tem certo, não tem errado. Tem a experimentação, a gente experimenta. É para ser leve, é para ser divertido, pra gente brincando e vendo a forma aqui que vai surgindo. Acrescento mais e vou espalhando. Eu posso espalhar com movimentos circulares. E eu preservo só a parte bem do centro, mais clarinha, que foi aonde eu fiz aquela brincadeira de deixar as linhas interrompidas também, como se fosse um brilho aqui no desenho. E aqui eu tenho um lápis branco, que pode ser utilizado ou não, mas que eu vou fazer uma linhazinha bem no centro dessas bordinhas pretas, como se fosse um brilho nessa parte bem de cima do topo da espiral. Então, como se fosse aqui uma linha em branco por cima de todo o desenho, criando esse brilho. Pronto. A minha voz tá falhando. Efeito de um resfriado que eu tô curando aqui. Importante beber água também durante a prática. Então, aqui nós fizemos esse movimento de buscar, né? De retornar ao nosso centro. É um pequeno pedaço de papel, é uma prática simples de desenho, mas que traz uma metáfora, uma mensagem, uma simbologia desse labirinto, desse caminho que a gente faz em busca do nosso centro. E nós podemos... É interessante, é importante a gente colocar aqui as nossas iniciais, o meu J e o meu P, Jana Palaoro, você coloca as suas. E algo bonito também, podemos colocar no verso a data. Tá? Bati aqui. Então, hoje, 26 de maio de 2025. O Tengo a gente pode anotar para a gente lembrar como uma referência. O Marazo.
E aqui, concentração, o que nós trabalhamos? Um registro. Nosso diário gráfico. Eu vou vir agora para ver vocês, me contem. Conseguiram acompanhar aí? Suzana, boa noite, cheguei atrasada. Não se preocupa, Suzana, vai ficar gravado, tá? Você pode ver depois, acompanhar aqui a gravação. Deixa eu virar aqui. E aí, conseguiram desenhar aí? Hoje fizemos o Tangle Marazo. Essa espiral. A cada traço fomos acrescentando um pouquinho de amor, trazendo presença, concentração. Simone conseguiu acompanhar, Marcela. A energia acabou aí, Marcela. Qualquer coisa, se perdeu alguma parte, vai ficar gravada. Andréia, fica lindo o Marazo, tão bom fazer esse tangle. Ele é muito gostoso de desenhar. A Rita conseguiu acompanhar. Isso aí, pode acompanhar de novo, Marcela. Marli, muito gostoso, leve e significativo. Tem uma simbologia bonita, né? A simbologia do labirinto. Então, se tiverem alguma dúvida, pausa zen. Esse momento, então, pra gente parar, respirar, praticar algo que faz bem pra gente, que trabalha foco, concentração, atenção, presença, que nos tira um pouquinho do nosso piloto automático e nos ajuda a gente começar a nossa semana com uma outra energia, energizadas. É uma calma que nos energiza, uma calma interna, esse músculo que a gente trabalha. O objetivo não é ficar ali desligado, não é esse o objetivo, é pelo contrário, é trabalhar atenção, é trabalhar presença, é trabalhar uma forma da gente se energizar, uma calma que energiza, que nos deixa mais presentes, mais conscientes de tudo que está acontecendo ao nosso redor, ok? Então, se tudo nos dispersa, se tudo aí está disputando a nossa atenção, é muito importante, é essencial que a gente saiba trabalhar essa concentração, para a gente não viver aí, né, com a nossa atenção sendo disputada e puxada para tudo que é lado. Vamos assumir o controle da nossa atenção. Vamos escolher onde é que a gente vai botar o nosso foco e a nossa atenção, não deixar solto. Vamos assumir o controle da nossa mente. Tentar. A gente sabe que é bem desafiador. Então, esse é o objetivo, começar a semana com essa energia. Tá? Toda segunda-feira, aqui, às 19h30. Eu espero vocês. Espero que tenham gostado. Deixe os comentários na gravação da live, que eu já vou disponibilizar aqui na sequência. E até a próxima segunda. Um beijo para todas. Até a próxima. Boa semana.